Olá, eu estou de volta, sou Poliana Lira, trabalho com você aí a parte específicas, né, na área de farmácia. Estamos iniciando um novo tema que faz parte da assistência farmacêutica, mas que agora a gente dividiu a assistência em algumas etapas. A gente já viu aí em aulas anteriores todo o histórico de assistência farmacêutica, como é a organização, como que deve ser a estruturação. Depois a gente viu o indicador, a forma de medir se a assistência farmacêutica está conforme a política nacional de assistência farmacêutica de medicamentos, né? Então, quais são esses dados que a gente usa para avaliar realmente se o meu serviço está sendo conforme o que as políticas definem. E a gente sabe que ela funciona em etapas, em ciclos. Nós já vimos também essas etapas. Agora nós vamos entrar então no tema também do seu edital, que é chamado de padronização ou seleção de medicamentos. Tem edital que coloca lá seleção de medicamentos, de uma forma bem inocentezinha, né? Você nem imagina que aquilo ali faz parte do ciclo de assistência farmacêutica e que nasce dessas duas políticas que a gente estudou anteriormente. Então, seleção de medicamentos ou padronização de medicamentos são termos que se complementam, né? Selecionar é realmente escolher, fazer a escolha do medicamento que vai ser utilizado no meu serviço de saúde, mas essa escolha, como ela não é aleatória dentro da assistência farmacêutica, como ela tem que vir de uma relação pré-definida, então a gente acaba chamando de padronizar o medicamento. Quando uma comissão senta para fazer a seleção, por exemplo, dos antibióticos que vão ser prescritos ali naquele serviço, ela, na verdade, está fazendo o trabalho de padronização. É uma análise de escolher realmente quais são os antibióticos que serão padronizados para os profissionais prescritores atuarem. Por isso que o termo seleção e padronização se complementam. Bom, então, relembrando aí, a assistência farmacêutica seria o conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, que já foi uma evolução da Política Nacional de Medicamentos para a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Já tem um olhar individual para o usuário, para aquela doença rara, por exemplo, para os medicamentos excepcionais, né? Tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso visando as coisas, o acesso e o uso racional. E aí o que envolve? Envolve a pesquisa, o desenvolvimento, a produção de medicamentos e insumos, bem como a seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação. Então, são essas as etapas do ciclo de assistência farmacêutica. Nós temos um ciclo que começa com a seleção, depois a programação da compra daquele medicamento, depois a aquisição, que é a compra propriamente dita, e aí dentro do serviço público a gente tem que a compra é feita exclusivamente por meio de licitação, respeitando algumas exceções raras, né? Mas é feito por meio de licitação. Depois da aquisição ou da compra, aí vem a distribuição, que envolve dentro da distribuição várias rotinas administrativas e técnicas farmacêuticas, né? E aí, finalizando o ciclo, a gente tem a dispensação, que seria mesmo a assistência farmacêutica direto com o paciente após a prescrição. Continuando, o que envolve, né, assistência farmacêutica, garantia da qualidade dos produtos e serviços. O farmacêutico tem que ser visto como profissional garantidor da qualidade, no sentido de conhecer os sistemas da qualidade, de garantia e de controle, né? Acompanhamento e avaliação da sua utilização seria acompanhar e avaliar, seria realmente fazer a leitura desses indicadores da assistência farmacêutica. Todos esses ciclos estão sendo feitos da forma adequada, né? Quais são os dados que eu preciso gerar para ter certeza disso? E também o acompanhamento e avaliação da utilização do medicamento, propriamente dito, né? Do usuário lá, do paciente fazendo uso do medicamento. Então, esse acompanhamento também. Na perspectiva da obtenção de resultados concretos e na melhoria da qualidade de vida da população. Então, a ideia é essa, onde o farmacêutico pode atuar nas várias faces aí da profissão dentro de um contexto. Então, a primeira coisa, seleção, que é o tema da nossa aula, né? Então, aqui, ó, seleção. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que comprar, né? Então, a seleção, ela tem que responder essa pergunta. O que é comprar?
A programação vai ser basicamente quando comprar, qual que é o ponto de requisição que eu tenho, que eu vou falar, né, baixou esse estoque, eu preciso, né, cheguei no estoque estratégico, eu preciso refazer o pedido. Seria essa parte de programação. A aquisição seria como que eu vou comprar? Como? Né? Licitação, qual é a especificação técnica, quanto que é o recurso que eu tenho para gastar com esse tipo de medicamento. Né? Então, a aquisição seria isso. Armazenamento, como eu vou armazenar? Quais são as condições adequadas de armazenamento? Distribuição e prescrição e dispensação que andam juntas ali. Então, o nosso foco da aula hoje seria a seleção mesmo de medicamentos, respondendo a pergunta o que deve ser comprado. Então, normalização, né, normatização seria selecionar, ou padronização seria selecionar, né? Ou fazer a seleção, a especificação, a classificação e a codificação de produtos. Como que é feita essa seleção? Então, esse esqueminha aqui ajuda muito, né? A gente não vai esquecer mais que tudo parte de uma relação nacional de medicamentos. A gente tem a relação nacional de medicamentos, essa relação é definida considerando um país nosso, né, enorme, de proporções continentais mesmo, com várias diferenças sazonais e também de diferenças de clima, diferenças de condições socioeconômicas, de saneamento, condições, N condições diferentes, determinam, né, uma lista de medicamentos muito grande. Então, a gente tem a Relação Nacional de Medicamentos, que vai ser uma lista de medicamentos essenciais que atende a toda a população brasileira. A partir dessa RENAME, os profissionais vão sentar, e depois a gente vai ver quem são esses profissionais, né? Vão sentar e vão falar, tá, mas aqui a gente está, por exemplo, no Sul. No Sul a gente não tem esse tipo de patologia. A gente tem outras, né? Então, será que, por exemplo, a meningite presente ali no Sul é a mesma do Norte, do Nordeste, enfim? Muito provavelmente não, pela característica de clima mesmo. Então, existe um estudo epidemiológico daquela região e, baseado nesse estudo, vão ser extraídos os medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos e vão ser definidos. Então, aí a pergunta que a gente quer responder na aula, né? O que a gente vai comprar? A gente está selecionando dentro dessa RENAME gigante, super heterogênea, etc. A gente está selecionando o que a gente vai comprar, né? Então, baseado nessas características epidemiológicas, a gente seleciona esses medicamentos e a gente cria uma relação estadual de medicamentos essenciais, né? Que seria, então, uma relação que nasce da RENAME. Então, relação de medicamentos essenciais e a relação municipal de medicamentos essenciais. Então, essa aqui seria a relação estadual de medicamentos essenciais e essa aqui seria a relação municipal de medicamentos essenciais. Tá? Então, fiz essa lista aí, defini essa lista de medicamentos. Agora, o que eu preciso fazer é uma lista de medicamentos padronizados para o serviço. Então, aqui, ó, é para o serviço. Aqui seria a padronização de medicamentos na esfera estadual. Então, aqui seria o estado. E aqui seria o município. Então, a gente tem todas elas nascendo da Relação Nacional de Medicamentos. Então, lá dentro do meu serviço, ou seja, dentro do meu hospitalzinho, eu vou ter uma lista de medicamentos padronizados, onde cada instituição, de acordo com a sua especialidade e a necessidade dos seus usuários, vai definir quais são as listas de medicamentos que eu vou utilizar. Você imagina se a prescrição fosse um ato que dependesse puramente da experiência do profissional prescritor. Né? A gente tem, por exemplo, médicos que trabalham no serviço privado, em grandes hospitais, o mesmo médico trabalha no serviço público, que às vezes tem um atendimento de atenção primária, às vezes não é nem hospital, às vezes é uma UPA, às vezes é um posto de saúde, né? Então, o mesmo profissional, ele poderia prescrever um antibiótico com valor agregado muito alto lá no hospital particular e o mesmo ali naquele hospital ou naquele posto de saúde com uma complexidade menor e também com uma disponibilidade de recursos menor. Então, não depende só do profissional. Claro que sim, um pouco.
né? Mas o profissional ele precisa respeitar a lista interna que é padronizada dentro daquele serviço. Então é muito, muito interessante que as bancas gostam de cobrar muito, né? Da onde vem, Rename, Reme, Remume, o que é isso? Então, a relação de medicamentos essenciais, ela vem nacional, ela é derivada para o estado e depois para o município e depois para o serviço. Então, se eu tenho um hospital especialista em queimados, né, por exemplo, eu vou ter um grupo de antibióticos selecionados mais específicos para o contexto, para a especialidade do hospital, que é queimados, e ainda considerando a condição financeira daquele serviço. Se eu estou falando de um posto de saúde, que a atenção é primária, né, que os cuidados são mais restritos do que um hospital, a gente já tem um outro tipo de lista de medicamentos. Mas o que comprar, como selecionar, a base, a raiz é essa. E quais são as vantagens de se definir realmente uma lista padronizada de medicamentos? Primeira coisa, possibilita maior eficiência no gerenciamento do ciclo de assistência farmacêutica. Claro, se você tem um medicamento que está padronizado, se o profissional prescritor já prescreveu um medicamento que está fora do padronizado, fica mais fácil o farmacêutico atuar, né? Então, se ele está prescrevendo, ele já elimina, né, aquilo ali, ele já fala, olha, esse medicamento não pode ser prescrito aqui porque não é padronizado e tal, então o senhor, né, conversa com o prescritor para ele reavaliar a prescrição e aí poder mudar, considerando os medicamentos que são padronizados. E por que facilita? Melhora o ciclo de assistência farmacêutica. O farmacêutico ele vai atuar na parte de interações medicamentosas. Então, imagina, né, o número de moléculas disponíveis que a gente tem, que existem, se o farmacêutico precisasse sempre estar trabalhando com medicamentos diferentes. A gente sabe que existem programas, existem softwares, existem compêndios que nos ajudam a atuar nesse sentido aí, clínico, né, de interações medicamentosas e tudo, mas com certeza, tendo uma lista padronizada, fica mais fácil essa atuação, porque o farmacêutico vai estar mais familiarizado com aquelas moléculas que sempre são prescritas naquele hospital. Segunda vantagem, disponibilizar medicamentos eficazes e seguros voltados para as necessidades da população. Então, essa vantagem, ela acho que dispensa até comentários, né? Porque se eu tenho medicamentos que foram previamente analisados para atender aquele determinada população dentro daquele hospital com aquela especialidade, se passou por uma análise, então provavelmente são medicamentos que são eficazes e seguros. Terceiro, contribuir para a promoção do uso racional de medicamentos, com certeza. Se a gente tem medicamentos padronizados, fica mais fácil para toda a equipe multidisciplinar atuar, no sentido de tornar racional, né, o uso de medicamentos. Racionalizar custos e possibilitar maior otimização dos recursos disponíveis. Porque a gente começa a ter esse olhar de farmacoeconomia, né? Se eu tenho um número X, né, tenho 10 antibióticos, eu sempre vou comprar esses 10 antibióticos, eu vou conseguir uma facilidade até de negociação, né, com os fornecedores, do que se eu for comprar 100 antibióticos. Cada vez eu compro uma quantidade de um medicamento diferente. Então, a parte de negociação mesmo, de custos, de volume de compra, ela pode ser até maior, porque você sabe que o profissional vai prescrever aqueles medicamentos. Não depende da preferência do profissional prescritor, depende do que está padronizado. Próxima vantagem, permitir a uniformização de condutas terapêuticas, disciplinando o seu uso. Então, aqui, essa vantagem aqui, ela é muito em virtude do fato dos médicos, né, os profissionais que são prescritores e também os profissionais, vou colocar o pessoal da enfermagem aí, que trabalha diretamente com a administração do medicamento. Então, quando o medicamento é padronizado, a conduta fica mais uniforme. Então, você vai lá, faz um plantão de 12 horas, o médico vai lá, vamos pensar no médico, ele vai lá, faz o plantão de 12 horas, ele prescreve aquela conduta, ele vai embora, né, e vem um outro plantonista para dar continuidade. É o que eu comentei anteriormente, né, o raciocínio deve se manter o mesmo. Eu não posso mudar, mesmo dentro da classe terapêutica, a molécula,
né, do nada, sem nenhuma justificativa. Por quê? Porque o organismo, ele interage com essa molécula e vai ter um efeito farmacológico X. Então, esse efeito é observado pelo farmacêutico. Então, essas condutas, elas precisam ser uniformes. Deve haver uma sequência entre os profissionais. Para um enfermeiro, por exemplo, facilita muito você sempre administrar um produto que você conhece. Então, toda vez que vem uma embalagem diferente, um dispositivo diferente de diluição, etc., há um aprendizado, envolve um momento né? Então, quando você tem um medicamento padronizado, fica mais fácil mesmo até o seu trabalho, a sua conduta. Facilita o fluxo de informações, com certeza, que aí está todo mundo familiarizado também com os medicamentos, né? Propicia melhores condições para a prática da farmacovigilância. Se eu estou observando, né, a farmacovigilância, a essência dela é essa, observar as reações ali relacionadas com o medicamento. Se eu estou observando essas reações, né, ou interações, ou reações adversas mesmo, e todo dia muda o medicamento, né, então eu trabalho com antihipertensivo, né, e aí a pessoa tem sei lá, uma reação adversa qualquer, tem tosse, sei lá, alguma reação adversa qualquer. Aí amanhã eu troco o medicamento e gera outro efeito adverso. Eu já não consigo relacionar se é aquele medicamento que está gerando isso ou se é o próprio quadro do paciente. Quando eu tenho sempre o mesmo medicamento, é mais fácil conhecer mesmo a performance dele no organismo e fazer essa avaliação de farmacovigilância. Realmente, nos diversos pacientes que fizeram uso desse medicamento, está causando tosse. Não é por causa do quadro do medicamento, ou do paciente. Ou não é por causa de outra coisa, outro contexto. Realmente, pode ser, né, aí vem essa observação aí, pode ser uma reação mesmo relacionada ao medicamento. Então, quando eu tenho isso padronizado, é mais fácil fazer o trabalho de farmacovigilância também. Finalizando aí, né, caminhando para o fim da aula, a gente tem como vantagem também, desenvolver e facilitar o estabelecimento de ações educativas para prescritores, dispensadores e usuários. Olha, atualmente eu trabalho em uma agência transfusional de um hospital de grande complexidade do serviço público, né, do Distrito Federal, e eu posso falar que os trabalhos educativos, dentro da minha atuação, os trabalhos educativos, se não for o maior, é um dos maiores problemas que eu tenho, desafios que eu tenho mesmo da atuação. Por quê? Porque são muitos profissionais, né? A rotatividade é muito grande de profissionais, o ritmo é bastante acelerado e, por mais que eu estou falando de hemocomponentes, que tem um número reduzido, né? Mas os protocolos são diversos. Então, assim, para mim, que estou atuando ali, dentro de uma agência transfusional, estou trabalhando com 5, 6 hemocomponentes e preciso fazer trabalhos educativos, já é complicado fazer com toda a equipe de um hospital, né? Imagina para um farmacêutico que atua dentro, por exemplo, da farmácia clínica e que vai falar de antibióticos, né? Que tem aquele número enorme de moléculas, que tem aquele número enorme de formas de reconstituição, formas de estabilidade após reconstituição e todas as outras informações que envolvem mesmo a farmacoterapia. Então, quando você padroniza esses medicamentos, você pode ter uma lógica aí na sua programação de trabalhos educativos mesmo, tá? Para os profissionais prescritores, dispensadores e também para os usuários. Bom, próxima vantagem, diminuir o número de medicamentos em estoque. Se eu tenho um número de medicamentos que foi analisado, né, imagina, não vou ter todos aqueles da Rename. Eu vou ter só os que foram filtrados pela relação estadual, municipal e a minha relação ali, lista padronizada interna do meu serviço. Mais uma vantagem seria racionalizar espaços de armazenamento, né? Claro, se eu tenho medicamentos num número reduzido, né, pela própria padronização faz isso, a organização dele no central de abastecimento farmacêutico é mais fácil, né? É mais racional mesmo. Vou ter acesso, por exemplo, ter condições de organizar e ter acesso aos medicamentos que têm mais saída, um acesso mais fácil. Então, nesse sentido mesmo. E por último, aí eu vou citar como vantagem promoção do uso da DCB ou DCI, né? Então, se eu
padronizo o medicamento, não vou padronizar, por exemplo, o nome de marca, né, do medicamento, nome fantasia. Eu vou padronizar o nome da molécula, o nome genérico mesmo, do produto. Então, eu vou trabalhar com DCB e DCI. O que é DCB? DCB é a denominação comum brasileira. Então, é a forma como a molécula oficialmente deve ser chamada, a forma como ela é escrita e no Brasil, né? Então essa lista ela está publicada no site da Anvisa e aí tem todas as moléculas com os nomes, né, corretamente escritos, atrelados a um código. Se eu padronizo a minha lista de medicamentos dentro do meu serviço, eu tenho condições de utilizar, por exemplo, a amoxicilina mais clavulanato. Esse é o meu produto e não necessariamente um nome de marca. Então eu posso começar a fazer uso do quê? Da DCB, que é a denominação oficial, né, dentro do Brasil. Ou mais ainda, né, dentro de um contexto aí de dispensação, sistema de distribuição, eu posso até usar o código dessa DCB para identificar os produtos. Então, DCB seria a denominação comum brasileira e ela é importante e é o nome da molécula mesmo. Quando se padroniza o número de substâncias, fica mais fácil, né? Tem como vantagem o uso da DCB. Na ausência da DCB, se tem alguma molécula que por acaso não está presente ali na lista DCB, a gente faz uso da DCI, que é a denominação comum internacional, tá? Mas é da mesma forma, o nome da molécula atrelado a um código, tá bom? Bom, e aí então a gente acabou de ver as vantagens de padronizar o medicamento. A gente entendeu como se padroniza, como se seleciona o medicamento e aí algumas vantagens de selecionar o medicamento. Agora a gente vai ver quem que participa desse processo, né? Quem é o profissional que tem essa responsabilidade. Bom, é imprescindível que exista a comissão de farmácia terapêutica dentro do estabelecimento. Então vamos dar um exemplo aqui, um hospital. A gente tem que ter uma equipe. Essa equipe, normalmente, ela é selecionada através de reuniões e essa equipe, ela tem o nome publicado, né, no Diário Oficial como membro da Comissão de Farmácia Terapêutica. Essa comissão é uma comissão, primeiro, multiprofissional. Não é só formada por farmacêuticos. Então, a primeira questão de prova que você pode excluir aí é que a comissão de farmácia terapêutica é composta exclusivamente por farmacêuticos. Não. O farmacêutico precisa estar presente, claro, né, porque faz parte da assistência farmacêutica, mas essa comissão é uma comissão multi, tá? É uma comissão consultiva, tá? Então ela tem esse papel de consulta mesmo, de aconselhar, de consultar mesmo tecnicamente. Deliberativa, ou seja, ela tem o poder de decisão, ou seja, quando você faz uma reunião para incluir um produto ou para retirar um produto, deve passar por essa comissão. Não se pode incluir ou excluir um produto de um serviço que tem uma lista padronizada de medicamentos sem a participação da comissão de farmácia terapêutica, né? Por quê? Porque ela é uma comissão que tem poder de decisão, ela é deliberativa. E também a função educativa. Então, são 3 funções: consultiva, deliberativa e educativa, que é realmente promover treinamentos, palestras, material de leitura, né, para subsidiar os trabalhos educativos do serviço, que possui critérios e normas para o seu funcionamento. Esses critérios e essas normas estão definidas em um regimento interno ou, né, um estatuto. Então, existem as normas da comissão de farmácia terapêutica. Normalmente, nesse regimento interno, tá quem vai presidir as reuniões, né, como que é decidido um tema qualquer, né, maioria absoluta ou não, né, qual é o quórum para se decidir alguma coisa, né, a frequência das reuniões. Então, se deve ter um membro efetivo e um suplente, quantas faltas o membro pode ter para ser considerado excluído, de que forma que é essa exclusão e a substituição. Então, todas essas regrinhas, elas devem ser escritas e definidas antes de começar mesmo a implementação da comissão de farmácia terapêutica. Então, os critérios, as normas também, lá, a Política Nacional de Medicamentos tem que estar presente ali, né, porque é o que vai nortear mesmo a atuação da comissão.
Função principal da comissão de farmácia terapêutica seria assessorar gestores, muitas vezes têm a formação administrativa e não necessariamente precisam entender com tanta profundidade da parte de saúde, né? E a equipe de saúde. Então, é assessorar esses dois braços aí, os gestores e a equipe de saúde, em assuntos relacionados a medicamento. Então, teve dúvida com o medicamento, né? Tá tendo uma dificuldade, pode fazer isso ou não, pode fracionar ou não, vamos substituir esse medicamento não está sendo legal, né? Então, como que a gente vai definir alguma coisa? Através de reuniões da comissão de farmácia terapêutica, no sentido de assessorar mesmo, dar um apoio mesmo técnico para os gestores e também para a equipe de saúde, né? Bom, e aí a gente tem uma questãozinha aí. Comissão de Farmácia Terapêutica, CFT, e Comissão de Padronização de Medicamentos, é a mesma coisa? É sinônimo? Né? Então, não é sinônimo, né? A Comissão de Farmácia Terapêutica, ela vai abordar qualquer assunto relacionado a medicamento. Não necessariamente apenas a padronização de medicamentos. Dentro de toda a assistência farmacêutica, de tudo que envolve o medicamento dentro do serviço público, existe a primeira etapa do ciclo de assistência farmacêutica, que é a seleção de medicamentos. Então, para bem padronizar medicamentos, para bem analisar essa molécula se entra, se não entra, é preciso que tenha um profissional prescritor, por exemplo, para dar o olhar dele de prescrição mesmo, de clínica, raciocínio clínico dele mesmo, não sei, o contexto aí muito do profissional prescritor, que não é também muito a nossa preocupação, né? Mas ele tem que estar presente na comissão para ter essa análise de prescritor, trazer as suas experiências em relação a isso. Tem que ter a pessoa da administração, apesar que o farmacêutico também atua na farmacoeconomia, mas tem que ter alguém da administração também para fazer a análise de custo desse produto, né, que o profissional, por exemplo, sugeriu, o médico sugeriu. Então, a análise de custo e tal, tem que ter o farmacêutico atuando ali, falando da questão de interações, dos outros medicamentos que já são feitos uso no hospital e etc. Então, dentro de todos os assuntos que envolvem o medicamento, uma pequena parcela é a etapa de seleção de medicamentos. E aí essa etapa, para fazer essa análise, pode ser que seja criada uma comissão específica de padronização de medicamentos. Então, as duas atuam na assistência farmacêutica? Atuam. As duas atuam dentro do contexto de medicamentos? Sim, mas não são sinônimos. Falar que são sinônimos é falso, tá? Bom, e aí eu vou finalizar mesmo a aula só citando as funções mesmo, as atribuições da Comissão de Farmácia Terapêutica. Primeira coisa, elaborar o formulário terapêutico. Esse formulário terapêutico, quando eu falo de Política Nacional de Medicamentos, eu falo muito dele, que é como se fosse, estou falando como se fosse, né, só para você entender, um bulário, né, daqueles medicamentos que foram padronizados. Então, eu tenho lá, de 100 antibióticos, eu selecionei 6 para o meu hospital. Esses 6 medicamentos, eu não vou lembrar ali de cabeça tudo, né? Interações, reações adversas, é muita informação. Então, é criado um documento, que é oficial ali dentro, que é chamado de formulário terapêutico. As bancas adoram esse formulário terapêutico. É só imaginar que é um bulário daqueles medicamentos que foram pré-selecionados, pré-padronizados pela comissão. Então, quem faz esse bulário também, né, eu chamo de bulário apelidando, né, mas esse formulário terapêutico também é a comissão de farmácia terapêutica. A bula, propriamente dita, ela não serve como base literária para uma intervenção com um profissional prescritor, por exemplo, tá? A gente usa o formulário terapêutico. Segunda atribuição, assessorar a gerência de assistência farmacêutica nos assuntos referentes a medicamentos, então, da assessoria técnica, né? Produzir material informativo sobre medicamentos, é a parte de educativa. Validar protocolos terapêuticos, né? Então, vamos mudar o protocolo? Vamos, mas vamos passar pela farmácia terapêutica para ver se a gente tem condição de atender o novo protocolo estabelecido naquele serviço. Penúltima, desenvolver ações educativas, também está dentro da área de promoção de treinamentos, etc.
e promover e apoiar o programa de educação continuada. Quem participa dessa comissão? Gestores, gerentes, profissionais da instituição, em especial da área da saúde, farmácia, enfermagem e prescritores. Também entidades representativas e conselho de saúde. Bom, então a gente encerra concluindo essa parte de seleção e padronização de medicamentos e falando da comissão de farmácia terapêutica, a atuação, qual é a diferença dessas comissões e também as vantagens de se ter medicamentos padronizados dentro de um serviço de saúde. Eu encerro por aqui e volto nas próximas aulas dando continuidade aos nossos temas. Até mais!